paz e harmonia. Eu sou Ingrid Dalila Engel, eu sou numeróloga há mais de 40 anos. Eu tenho um trabalho bem reconhecido no meu meio profissional. Estou aqui hoje com o objetivo de gerar informações que contribuam com uma maior compreensão das necessidades do Brasil nesse momento crítico de reconstrução. Uma análise imparcial, sem nenhuma posição política, mas sim com a intenção de compreendermos o nosso país, o seu momento, ações práticas, realistas, concretas, conscientes, que se fazem necessárias, tanto de nós, povo brasileiro, como do presidente eleito, do grupo de assessoria, congresso e outros, que compreendendo as vibrações que influenciam o Brasil, que influenciam o presidente eleito, o povo em geral, nós podemos entender melhor o fluxo da correnteza. E compreendendo esse fluxo, nós podemos comandar esse barco que é o país, não é? Para uma reconstrução que gere maior crescimento, melhores condições para o povo, para uma nação mais unida, mais harmoniosa, próspera, abundante, mais feliz. Eu atuo há mais de 40 anos nessa área e já fiz várias análises do Brasil nesses anos, e sempre com o objetivo de contribuir com maior consciência. Por isso eu deixo clara a minha intenção para não gerar interpretações distorcidas. Este cuidado fez com que eu e nossa equipe optássemos em divulgar essa análise somente após o resultado das eleições, para não ser interpretado como tendência para qualquer candidato. Essa análise é totalmente baseada nos números, sendo isenta da minha opinião pessoal. Esse ponto estando claro, passamos agora para a análise do Brasil. O desafio do governo é unir o país, unir os grupos, com o objetivo de reconstruir o nosso Brasil. O papel de um líder de governo é ser um elemento de coesão. Agora, este momento é muito difícil de se assumir um governo. Por quê? Porque exige ajustes, negociações, acordos, parcerias. Então é necessário e será necessário medidas concretas, realistas, reformas impopulares, que provocarão reações, manifestações, gerando antagonismos. Por isso devemos todos estar atentos para não ocorrer abusos de poder e intensificação de forças de contenção. Devemos estar alerta a radicalismos, seja de qual grupo for, interesses egoístas e inflexibilidade. Por isso será muito importante a criação de uma frente de reconstrução para manter vivos os interesses maiores do povo, mas todos, sem exceção, temos que agir com consciência que para reconstruir e crescer se faz necessário ainda um período de sacrifícios, não só do povo, mas de todos os envolvidos. Devemos juntar forças sem interesses individuais ou interesses de determinados grupos, para que possamos fortalecer nossa nação. Utopia, idealismo pode até ser, mas eu acredito na luz. O plano maior está orientando a união de todos na reconstrução do Brasil, pois é a nação escolhida para a união dos povos. O movimento espiritual foi profundo e entrega nas mãos do presidente eleito, do Congresso, de todos os políticos e também na mão do povo a responsabilidade de reconstruirmos, fortalecermos o Brasil como uma nação maior. O povo brasileiro fez a sua escolha, confiando na possibilidade de um governo ético, justo, competente para ser nosso guia. Portanto, a responsabilidade do grupo governante é imensa perante a espiritualidade. Oremos e vibremos para que todos percebam a responsabilidade assumida e que todos ajam com sabedoria e com consciência. Vamos então agora falar do mapa da análise numerológica
do nosso país. O Brasil é um ser vivente que tem como missão receber um grupo de almas que tenham aprendizados, ajustes similares. Por isso que cada brasileiro tem uma responsabilidade com a evolução do grupo e a evolução do país. Percebam a responsabilidade de cada um de nós com a evolução desse grupo de almas e com a evolução do nosso país. Lembrando que o nosso país, ele traz como uma alma, como um ser vivente, ele traz as características dele, as necessidades dele, mas que são as necessidades de cada um de nós. Por isso que, compreendendo a energia do Brasil, nós compreendemos também, cada um de nós, uma parte de nós. O Brasil traz, não é, aqui na alma, não é, ele traz uma energia de maestria. Numerologicamente, a alma do Brasil é uma alma de um número mestre 55, que é a energia da vida, da energia vital, e numa energia que traz uma alma 1. Então, o que a alma do Brasil busca? Ela busca autonomia. O Brasil veio buscar ser independente, conquistar sua autonomia, com autorrealização, com a sua força yang de ação, de energia, de força, trazendo uma persona. O que é a persona? É como que o Brasil é visto, a roupagem que o Brasil usa para fora, para o mundo. Percebo que a energia é 5. 5 é a vida, é energia vital. Então, o mundo vê, não é? E nós também vemos a roupagem do Brasil como um ser dinâmico, cheio de vida, com flexibilidade, com jogo de cintura, carismático. Mas percebam que essa persona carismática, cheia de vida, com dinamismo, vem de uma vibração 68, onde esse 68, se você somar 6 com 8, vai dar uma energia 14, que é um número kármico. O que representa isso? Representa que cada um de nós, o povo brasileiro, veio trabalhar em si o equilíbrio, o caminho do meio, o centramento. Então, vivermos a vida, celebrarmos a vida, trabalharmos a nossa energia com dinamismo, com flexibilidade, mas aprendendo o centramento, o equilíbrio, o caminho do meio, a ética, a energia, não é, do centro de vida. Nessa roupagem sedutora, carismática, dinâmica, é fundamental para o Brasil a energia 9. E o que é essa energia 9? Essa energia 9 representa que o Brasil é fundamental para ele, a humanidade, o mundo, é um país humanitarista. Além disso, se vocês perceberem no modo de viver aqui, da vibração 6, o Brasil veio acolher. A vibração 6 é o chakra cardíaco. Então, o Brasil veio acolher, receber no seu coração, não é? Cada um de nós, o grupo, e receber no mundo, o mundo no coração, expressando afetividade. Agora, percebam que a missão de vida do Brasil é a missão 6, que é o modo de viver, que é a energia do amor, é a energia da compaixão, do acolhimento. Então, o Brasil traz como missão de vida assumir responsabilidades
sociais. Olha o que nós estamos falando. Olha o que é muito importante para os governantes. A missão do nosso país é abrir o coração para o amor. É responsabilidade com o grupo, com a sociedade, com a família. Então, com família, com sociedade, com as responsabilidades sociais, o acolhimento. E traz um caminho de vida, não é? O caminho de vida aqui do Brasil é um caminho de vida 5, novamente a energia 5. Então, imaginem uma estrada cheia de ondas, cheia de curvas, de desvios, curvas, ondas, como as ondas do mar. Então, o caminho de vida do país e dos brasileiros é como se fosse as ondas do mar. Por isso que nós brasileiros temos que nos ver como surfistas, surfando nas ondas do mar, exigindo de nós o jogo de cintura, o dinamismo, a flexibilidade perante as situações que flutuam, que geram até mesmo uma certa instabilidade. E nessas ondas do mar, como grandes surfistas, não é? Nós também temos que aprender, como na persona, o caminho do meio, o caminho do centro, porque isso mostra que a estrada de cada brasileiro e do Brasil, não é, tende a certos excessos, radicalismos, inflexibilidades, polaridades. Então percebam que nesse momento que ocorreu das eleições, como houve radicalismo, inflexibilidades, antagonismos, polaridades, que é exatamente as sombras atuando nesse momento no Brasil. Que exatamente o caminho de vida do brasileiro e do povo brasileiro e da nação do nosso país, do Brasil, é exatamente evitar esses radicalismos, essas polaridades, conseguir caminhar no centro, nem o 8 nem o 80, no caminho do meio, evitar os excessos, porque cada vez que essas sombras entrarem, as sombras atingem o povo, o equilíbrio, o centramento. Então, essa é uma energia bastante negativa. E a expressão, não é? A expressão aqui do país, não é? Que é a expressão 6, não é? Ela traz também o 6. Quer dizer, o Brasil, além dessa missão, desse servir, ele tem um talento artístico, não é? Do belo, da estética. Então, veja, gente, é um país cheio de vida, de energia de vida e de amor. Então, imaginem uma estrada, um coração caminhando nessa estrada, dentro desse coração, não é? O povo brasileiro representando essa energia de amor, do belo, da estética, da vida, cheios de vida, com flexibilidade, com dinamismo. Por isso que o povo brasileiro é muito conhecido, não é? Por essa flexibilidade, porque senão ele não caminha na estrada do surfista, nas ondas do mar, ok? E dentro desta energia, não é? Vamos compreender também que o Brasil traz aqui no poder dele a vibração 2 da energia 11. O que significa isso? Que o poder do Brasil está exatamente na competência das negociações, das parcerias, dos acordos, do mediar, intermediar, negociar, trocar com cooperação.
numa energia 11, onde nós temos o poder, cada brasileiro e a nação. Por isso que aqui é muito importante que os governantes percebam que o poder do Brasil está exatamente em fazer negociações, acordos, parcerias, mas vejam só, com consciência, com respeito ao outro, com respeito à sociedade, com respeito ao outro povo, porque é uma responsabilidade de fazer as negociações, não é, com consciência. Porque cada negociação, se nós olharmos aqui, não é, o desafio do Brasil está aqui, energia 2 e energia 2. Olha aqui o trígono 2 em vermelho. O que significa isso? Exatamente o poder do Brasil, que são as negociações com consciência, com cooperação, com responsabilidade. Exatamente isso é o grande desafio. Por quê? Porque o Brasil, ele só consegue se estruturar. Olha a vibração 4 aqui, não é? Que representa o caminho de vida através do equilíbrio, do centramento. O Brasil veio gerar estrutura. 4. As pessoas que me conhecem já sabem que eu falo assim, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É disciplina, é ordem, é organização. Então o Brasil veio se estruturar a si mesmo como país e estruturar, olha aqui o 6, estruturar o coletivo. Olha o caminho, estruturação do coletivo. Essa é a responsabilidade dos nossos governantes, de cada um de nós. Cada brasileiro tem que ter uma vida nessa energia 4. 4 é responsabilidade social, é ética, é honestidade, é sermos lícitos, honestos, íntegros e construindo uma vida estruturada materialmente, financeiramente, socialmente, com regras, com limites, com disciplina, com determinação. E a responsabilidade do país, do Brasil como país, é estruturar os 6, que é a comunidade, é o coletivo, é a família. E para fazer essa estruturação, ele precisa, não é, fazer essa vibração 2, que são negociações com consciência. Mas como está em 2, em desafio, aqui seria uma parte, toda essa parte aqui de baixo é toda em vermelho, significa que o Brasil, os brasileiros e os governantes têm que prestar atenção, nem em se curvar perante outros povos, nem o povo se curvar perante os governantes, nem os governantes entre si se curvarem, mas também, além dessa atenção para essa despersonalização que comprometeria a estrutura através de acordos negativos com concessões, além das que são positivas, também estamos falando de flexibilidade, de aprendermos a fazer concessões com equilíbrio, com centramento, nem a mais o bonzinho, o bobinho, nem a menos o inflexível, radical, negativo. E essa vibração 2 mostra o emocional desequilibrado. Então, esse é um ponto nas negociações, com equilíbrio, com centramento, como uma vibração 4, que é o governante, é o piloto que se mantém centrado, que se mantém equilibrado. Então, a nossa nação vem compromissada com a ordem, com a organização, com a disciplina para estruturar o coletivo, fazendo concessões com equilíbrio, com centramento. Por isso que há um alerta, nem a mais e nem a menos. As concessões, as negociações
entre o governo, entre o povo, tem que ser com equilíbrio, com centramento, que gere essa estrutura prática. Por isso que os governantes têm que olhar para o Brasil e cada brasileiro construir uma estrutura, estruturar a comunidade, estruturar o coletivo. E se vocês olharem aqui, tem a energia 8, não é? Quer dizer, para isso, o Brasil e cada brasileiro tem que se empoderar da sua competência, do seu poder, do seu comando. Uma individualidade que se empodera do seu poder, mas a serviço da humanidade, a serviço do coletivo. Um ego, né, uma individualidade, um país e cada brasileiro que se empodera do seu poder para servir o 9. O 9 é o outro, é a humanidade, é a comunidade, é o coletivo. Se os governantes e cada um de nós cair no ilícito, gerando o dinheiro, a matéria do 8, a serviço do próprio ego, isso gera a desestrutura da comunidade. Por isso que o Brasil é um país que veio nos ensinar a sermos realistas, práticos, concretos, trabalhadores, sem cairmos nesse emocional negativo, assumir a nossa força e usar esse poder e o nosso trabalho a serviço da comunidade com uma visão humanitarista e não uma visão egóica. E nós, o nosso povo e o Brasil, está transitando, porque a nossa vida é cíclica, o país também atravessa ciclos, tudo é cíclico, tudo se movimenta. Nesse momento, não é? O Brasil está passando por esse ciclo, que aqui em cima é a energia 1, ele está buscando autonomia, independência, autorrealização como um país e para cada povo. Com essa visão humanitarista. E para isso ele tem que se estruturar e assumir o seu poder perante internacional, fazer o dinheiro, fazer a matéria, o sucesso, a prosperidade, através do esforço de cada um e do trabalho, mas também com a visão coletiva. Então, o que busca a autonomia, com a visão humanitarista, assumindo o poder, com realismo, com ordem, para servir o coletivo, dominando o emocional e principalmente a sombra dos governos, e a sombra que pode comprometer tudo isso são concessões egóicas, egoístas, egocêntricas, que não olha para o 2. O que é o 2? É o outro. Então, se for feito, quando as negociações são feitas sem olhar para o outro, sem ter empatia, então isso compromete totalmente a estrutura, não é, do Brasil. E vamos compreender que aqui em cima, não é, são os talentos, são as sabedorias, não é, que o nosso país traz. Então, se você unir todo o povo brasileiro como um país, são almas inteligentes, são almas que têm competência, são almas extremamente criativas. Até vocês vejam, né? O nosso povo, nós brincamos até com situações muito tensas, né? Muito difíceis. É um país que traz, não é? O povo brasileiro, ele tem a capacidade de olhar para o outro, mas ainda tem isso como desafio. Um pouco de egocentrismo, um pouco não, bastante de egocentrismo, até um pouco de falta da empatia, cada um às vezes olhando para si mesmo, e é isso que o Brasil veio alterar. Ele traz, não é, a força produtiva, não é? Ele traz uma força produtiva, traz energia de vida, e o povo cheio de magia, com muita energia de vida,
traz, não é, a visão do coletivo, mas ainda um pouco frágil, por isso que a missão 6, não é, mas que vem de um karma 15, no sentido de que ainda nós temos que trabalhar esse olhar para o outro, o servir a comunidade, o expressar esse amor, as responsabilidades sociais. E é um país que veio trabalhar a fé. A olhar, quando eu falo fé, não estamos falando de religião, nós estamos falando de trabalharmos em nós a espiritualidade, a fé em algo maior, trabalhando com isso, com valores espirituais, a busca do poder. Então, cada brasileiro e nosso país como um todo veio assumir o seu poder, trabalhando em si a fé, a espiritualidade. Esse é um ponto extremamente importante. Então, resumindo, estamos vivendo num país que tem como missão o acolhimento, a responsabilidade social, num caminho de vida de ondas, onde nós temos que aprender a ética, o caminho do meio, o centramento e o equilíbrio. Cabe a cada um de nós trabalhar o amor, a justiça, a ética, a honestidade, a ordem, para todos como um grupo se olharem como irmãos. Esse é um ponto importante. Vamos entender agora, então nós olhamos o pano de fundo. Nós estamos vendo o que o Brasil veio fazer. Agora vamos olhar este momento que o Brasil enfrenta. Eu costumo, nas minhas análises com as pessoas que eu tenho a honra e a gratidão de trabalhar a interpretação do mapa, eu costumo chamar essa parte do serviço de meteorologia, porque não existe adivinhações. Isso é uma grande mentira, não é? Porque nós temos a estrada e o fluxo da estrada. Agora, depende de como nós lidamos com a estrada, não é? Depende do livre-arbítrio de cada brasileiro, de cada ser, como é que vai lidar com isso. E muito e fortemente depende de como os governantes, não é? Como o Congresso, como o grupo político, vai compreender o que o Brasil está solicitando nesse momento. Qual é o impulso que o Brasil está indo? Imagine um rio, nós estamos governando esse país e de repente esse rio está fazendo uma curva, ou é um momento de calmaria, ou é um momento de tempestade. Como é que nós vamos comandar esse barco? Por isso que a responsabilidade espiritual e cada governante será cobrado por esse cumprimento ou não da sua missão de ajudar esse barco a navegar com paz, com amor, harmonia, sucesso, prosperidade, ou afundar esse barco. Cada um, do passado, presente e futuro. Isso é inegociável, é a lei espiritual. Então vamos compreender este momento que o Brasil está vivenciando. Se nós olharmos aqui, 2017 para 2018, nós estamos passando, 2017 para 2018, o Brasil vivenciou um grande tsunami, que nós chamamos de furacões. São grandes viradas de 180 graus, viradas de ciclos, não é? E nessa virada daqui de 2017 para 2018, vocês podem observar que tem aqui duas vibrações 9, um 9 aqui, um 9 ali. O 9 representa final de ciclo, finalização. Então aqui o Brasil foi obrigado espiritualmente a finalizar uma fase que se concluiu aqui em 2017. Se nós olharmos aqui, a vibração 7 significa que houve, não é? Houve a mão de Deus, não é? 7 significa espiritualidade atuando no país.
Se nós somarmos aqui o 7 e o 9, vai dar o 16, não é? Aqui, né? Que representa, só me dá um minutinho, que representa aqui a torre. Quer dizer, que para esta virada veio a energia da torre, e essa energia da torre representa, não é, uma virada de 180 graus, onde a torre mostra uma torre caindo. Essa torre caindo representa que é um momento que há uma destruição para que possa haver uma reconstrução, uma renovação. Então vejam, quando eu falo dessa energia 7, não é? E dessa energia 9, veja que somando vai dar esse 16. Se você mexe com essa energia, não é? O que vem? É a mestre da torre, que, veja, é uma torre que está caindo. Ela tem que cair para poder ser reconstruída, ela poder ser renovada, há uma reconstrução. Por isso que na abertura nós falamos sobre o momento crítico do Brasil de estar num processo de reconstrução. Isso é número. Isso é uma análise numerológica, não tem nada a ver com fantasia. Então aqui essa torre desmorona e isso promove, né, provoca então essa virada de 180 graus, entrando aqui em 2018, esse 9 está aqui em cima, significa que se continua essa finalização, esse desapego, o desprendimento, a finalização continua até mais ou menos aqui agosto de 2018, porque houve essa energia 9, onde nós começamos a entrar lá no final de 2017, outubro mais ou menos, mas foi uma ponte de 180 graus até agosto de 2018. E a partir agora, de setembro, nesse mês de setembro, veja, nós estamos aqui no ano 1, vamos andar, olha aqui setembro, o mês 1. A partir disso, o novo começa a ser formatado. Ele começa a criar uma forma. Então, neste momento, entra aqui, nesse ano, a carta da roda. O ciclo virou. O ciclo fez uma virada de 180 graus. Então, numerologicamente, nós saímos de um ciclo, entramos num novo ciclo, onde ainda até agosto fomos finalizando o velho. A partir de setembro, nós começamos uma nova fase, onde a roda girou. Então, agora entra, não é, uma energia do mestre, não é, da alquimia, né, das alquimias, onde nós começamos então um processo, não é, de alquimia, de transformação, onde a roda girou, deixou o velho para trás, o novo se inicia e se começa então um processo alquímico. Então, cada brasileiro tem que deixar para trás, e o Brasil tem que deixar para trás o velho, gente. E não levar o velho para frente. Ele deixou, fechou uma porta. Vamos deixar para trás. E vamos começar uma nova fase, com uma força alquímica, com a garra 1, que é ação, é iniciativa, é coragem, é força. Então agora vamos empurrar esse barco para frente. Vamos fazer esse processo alquímico. A roda já girou e a reconstrução está sendo iniciada, sendo feita. E aí entramos, não é? Em 2019, não é? Nós entramos num ano 2 vezes essa energia 2.
Só que, veja só, essa energia 2 é exatamente esse vermelho aqui. Então, veja só o que está acontecendo em 2019. É muito importante essa compreensão, porque se você olhar o desafio, 2, 2, 2, vindo para 2019, 2, não é? Então, tem esse 2, que ele caminha aqui até o 2019 e que desce aqui. É um ano 2 vezes a energia 2, que é o desafio, trazendo essa energia 2, que é o grande desafio do nosso país. E o que é essa energia 2? O que representa isso? Está em vermelho, está desafiante. Então não será um ano simples, não será um ano fácil, porque os governantes, o presidente eleito, o Congresso, os governantes e cada um de nós, nesse momento nós temos que fazer. É um ano de acordos, negociações, parcerias. A palavra é ajustes, ajustamentos através de acordos, de negociações e de parcerias. É como quando a gente fez um bolo e aí nós começamos a ajustar e embelezar esse bolo. Então é um momento que é representado, não é, também por uma vibração como uma mulher grávida. Ela está gestando, ela está grávida. Então, na gestação, e está em vermelho, então significa uma gestação de risco. Não será um ano simples, não será um ano fácil, porque imagine uma gestante numa gravidez de risco, onde muito necessário, então, as negociações, os acordos, os ajustes, as parcerias, sendo exigido paciência, tolerância, diplomacia, não forçar as coisas, não esperar o momento certo, fazer a parceria correta, ajustar interesses, ajustar esses acordos. Como está em vermelho, significa que exigirá do presidente eleito, que exigirá dos políticos, exigirá de todos nós, não é? Habilidade nas negociações. E vejo o 2, eu olho para o outro, eu faço uma negociação sem um interesse egóico, sem um interesse egoísta, mas eu olho para o outro, eu vejo o outro, eu faço uma negociação que seja interessante para todos, mas é desafiante. E esse desafio pode gerar fortes pontos de atritos, pode gerar discórdia, desacordos, rupturas, situações bem difíceis. Então, nós pedimos e esperamos, não é, que os políticos não entrem aqui com interesses egóicos, egocêntricos, e que não pode haver dois, um para cá, um para lá, um para cá, outro para lá. Não se chega em lugar nenhum. Tem que haver um acordo para que o barco flua, porque senão será gerado, não é, discórdias, rupturas, desacordos, egos brigando, radicalismos e inflexibilidades que não levarão a lugar nenhum. Se isto for conseguido, esses acordos, parcerias, negociações, se for conseguido de uma forma harmoniosa, onde um olha para o outro, se faz negociações com consciência, olhando para o povo, olhando para o país, não é? Então, será possível em 2020 e 2021, será possível
se estruturar com esforço, ainda bem quadradinho, a estruturação dos grupos, estruturar as pessoas, estruturar as situações, que é a vibração 4, que irá reger 2020 e 2021. Ordem, 1, 2, 3, 4, ordem, disciplina, determinação, ainda quadrado, que está se formando uma estruturação, está se formando uma base. É como um pedreiro que está construindo uma casa. Então, 2019 ele faz todos os acordos, o mestre de obras faz todos os acordos. 2020, 2021 está se construindo um alicerce. Se for construído com solidez, com trabalho, com produtividade, com honestidade, então esse chão, esse alicerce, será bem sólido. E se for construído com solidez, em 2022 para 2023 vem um grande movimento de crescimento. Exatamente no momento em que o Brasil poderá escolher, não é, novos governantes, mas aqui, agora, nesse momento, o governo, o presidente, as pessoas, os políticos e o povo têm que estar em 2019 ajustando, fazendo parcerias, fazendo acordos, negociações, com muito trabalho até 2021, muito trabalho, com muito esforço, com muita ordem, com regras, com limites, com determinação. E se isso for feito em 2022 para 2023, nós teremos a grande alegria da possibilidade de um crescimento e de um sucesso. Então, dentro dessa análise numerológica, percebam que não será fácil para os governos e para cada um de nós, né? Porque o povo brasileiro, como indivíduos, também entrou em grande radicalismo nesse momento, grande inflexibilidade. E gente, é a união, é a harmonia, para que se possa fazer os ajustes e as parcerias com sabedoria, visando o crescimento do Brasil, e não visando cada partido, e não visando interesses egóicos e de grupos radicais, não é? Mas sim, olha, esta união, que está em vermelho, não será fácil, não é? Mas que se isso for feito, gerará essa estrutura sólida para que nós possamos fazer um grande movimento de crescimento e de sucesso 2022 para 2023. Então, como numeróloga, como brasileira e como espiritualista, não é? Eu convido, não é, a todos, não é, a nos darmos as mãos e fazermos as parcerias, os acordos, os ajustes, visando o Brasil, o sucesso, a harmonia com coesão.